Publicada pelo Clube de Engenharia, a revista Aviação apresenta na íntegra a conferência realizada por Heitor aos membros do clube, no ano de 1930, às vésperas de finalizar a edificação, que aconteceria em 12 de outubro de 1931. Para deleite da plateia, o engenheiro arquiteto discorre em detalhes sobre as resoluções tomadas diante dos problemas enfrentados, apresentando dados técnicos com a preciosidade inerente aos especialistas. Revista Aviação, julho de 1930. Cristo Redemptor. Conferência realizada pelo engenheiro Heitor da Silva Costa a respeito das obras do Grande Monumento Nacional. A Sociedade Brasileira de Engenheiros reuniu-se no dia 18 de julho, em sua sede social, para ouvir a palavra do professor Heitor da Silva Costa, engenheiro arquiteto tão conhecido do país, e que ali fez uma conferência sobre a construção do monumento ao Cristo Redentor no Corcovado. A sessão foi presidida pelo professor Maurício Joper, da Escola Politécnica, tendo como secretário o Dr. Miranda Carvalho. O professor Maurício Joper disse dispensar-se de fazer a apresentação do conferencista, nome bastante conhecido nos meios profissionais, como professor que foi da Escola Politécnica e por seus trabalhos executados nesta capital e em outras cidades do Brasil. Em seguida, foi dada a palavra ao engenheiro Silva Costa, que fez a seguinte conferência. Meus senhores, convidado a fazer uma conferência sobre os trabalhos monumentais ao Cristo Redentor, em execução no Alto do Corcovado, é com maior prazer que dou desempenho a esta missão e que agradeço a honra do convite que me foi dirigido. Por hoje, em uma reunião técnica, tratarei mais particularmente de questões que dizem respeito à arte do engenheiro e do arquiteto. Um dos aspectos mais interessantes da construção deste monumento é que justamente as resoluções tomadas não deixavam margem à escolha. As soluções, pode-se dizer, iam se apresentando imperativas pelas condições locais e pelo fim visado. Convém não se esquecer que se tratava da ereção de uma imagem de Cristo, na qual deveria ser reconhecido o seu caráter de redentor. E, por outro lado, que o Corcovado é um pico que oferece uma diminuta base aproveitável para edificação, que não ultrapassa 15 metros de diâmetro. Foi atendendo a estas circunstâncias que o pedestal do monumento não pôde ter um grande desenvolvimento e que os atributos da redenção tiveram representação material em meu primeiro projeto. Depois de meditado estudo, porém, estes atributos foram eliminados e o simbolismo substituiu o realismo. A cruz foi formada em meu segundo projeto pelo tronco ereto e braços horizontais. O mundo tem uma imagem a seus pés, na cidade e no oceano inteiro a se perder de vista. Esta modificação encareceu e dificultou consideravelmente a construção, porque já agora a estabilidade dos braços, com desenvolvimento de cerca de 30 metros, de ponta a ponta dos dedos, exigia uma possante estrutura interna, só realizável com armação metálica ou concreto armado. A armação metálica apresentava vários inconvenientes. Primeiro, sua conservação seria dispendiosíssima. Segundo, essa estrutura obrigava a um revestimento de chapas de cobre batido, como foi feita na estátua de São Carlos Borromeu, em Arona, e na da Liberdade, nos Estados Unidos. Ora, o cobre, além de se apresentar como uma mancha escura no horizonte e de oferecer pequena visibilidade, tem passado através dos séculos por várias vicissitudes, tendo sido estátua, sino ou canhão, o que convinha evitar. Estamos vendo a derrubada dos sinos na Rússia. Vimos como se faz a requisição do cobre na Alemanha para as necessidades da guerra e inúmeras estátuas têm sido fundidas com o bronze dos canhões inimigos conquistados nas batalhas. Terceiro, a armação metálica, se bem que ainda usada em obras de construção, vem cedendo lugar à estrutura em concreto armado, o novo material que é hoje empregado em base científica e é encarado como expoente representativo de nossa época. Bem se vê, pois, como as iniciativas iam ficando limitadas e a imposição do concreto armado se acentuava cada vez mais. Foi, portanto, depois de maduro estudo e cálculos preliminares, mas suficientemente seguros, que adotei o partido da construção de todo o monumento em concreto armado.
ficava para resolver o acabamento artístico da estátua, que deveria ter o cunho de esmerada obra de arte. Com esses dados, estudos e uma maquete do projeto, parti, em 1924, para o exterior, em estudo das estátuas monumentais que têm sido erguidas em diversos países e suas respectivas situações em relação ao ambiente que as envolve. Com esses dados, estudos e uma maquete do projeto, parti em 1924 para o exterior em estudo das estátuas monumentais que têm sido erigidas em diversos países e de suas respectivas situações em relação ao ambiente que as envolve. No monumento do Corcovado, temos um rochedo agreste, montanhas longínquas e o firmamento acolhedor em sua infinidade. Nenhum arvoredo, nenhuma habitação, nenhuma construção para termo de referência. O Corcovado é, realmente, por sua forma, por sua situação e pelo ambiente que o envolve, um pedestal invejável, sem igual, único no mundo, para nele ser erguido a grande estátua de Cristo. Predestinado? Talvez. Foi denominado Pináculo da Tentação pelos primeiros navegantes portugueses aqui aportados. São Lucas, capítulo de 1 a 5. Tornou-se obsessão para o virtuoso Padre Boss, que, não conseguindo realizar seu sonho e sentindo-o aproximar da morte, lança à posteridade o seguinte brado: Ó Corcovado! Lá se ergue o gigante de pedra, alcantilado, altaneiro e triste, como interrogando o horizonte imenso. Quando virá? Há tantos séculos espero. Sim, aqui está o pedestal único no mundo. Quando vem a estátua como eu, colossal, imagem de quem me fez? Ai, Brasil amado, levanta depressa naquele cume sublime a imagem de Jesus Salvador. Lá vai meu humilde brado. Deus lhe proporcione eco por todo o Brasil, até se realizar-se esse voto que, pesaroso, a campa levarei. Nem todas, por causas diversas, lerão o livro, no passo que em todas as línguas e linguagens a imagem dirá ao grande e ao pequeno, ao sábio e ao analfabeto, a todos: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Devo dizer, meus senhores, que em 1921, quando em reunião no Centro Nacionalista, foi pelo general Pedro Carolino sugerida a ideia da ereção de um monumento ao Cristo Redentor, para comemorar o primeiro centenário de nossa independência política, e quando, em concurso aberto para este fim, organizei o projeto da estátua monumental, eu não conhecia absolutamente esta invocação. Fora levado e influenciado principalmente pela estátua de São Carlos Borromeu, que vira e examinara detalhadamente em Arona, em 1912, por ocasião de uma viagem de estudos que realizava à Itália. A sentença bem conhecida, nada se perde, nada se cria, teria assim sua aplicação no transformar-se esta invocação em realização prática. Como dizia, pois, completados na Europa os estudos que me faltavam aqui, relativos à estatuária monumental, pude então dar forma definitiva à maquete esboçada antes de minha partida e de ultimar os cálculos de resistência e estabilidade de toda a obra. Missões ambas delicadas e difíceis. Fazer uma imagem de Cristo é uma alta aspiração e uma grande responsabilidade. Fazê-la em proporções descomunais seria, sem dúvida, a aspiração e responsabilidade máximas de uma vida. O meu assunto despertou, como é fácil de compreender, o maior interesse junto aos mestres da estatuária com que tratei em Paris, Munique, Florença e Roma. Tenho razões de regozijo pela preferência dada ao estatuário parisiense Paul Landowski. Sem exageros modernistas que não comportavam o problema, mas marchando na vanguarda dos grandes mestres da estatuária moderna, Paul Landowski trabalhou com maior carinho e o melhor espírito de colaboração. Pode agora o exímio artista orgulhar-se de seu talento na contemplação da maravilhosa cabeça que já vai surgindo entre os andaimes. O modelo que se executa aqui presente, em redução, resolve admiravelmente o problema. Não foi, porém, o primeiro que saiu das mãos desse grande artista. Nisto, como em tudo mais, a obra do homem necessita de longas e laboriosas pesquisas, que não se realizam sem sofrimento. Pela fotografia que os senhores aqui têm, pode ser medida a diferença enorme que vai de um e outro modelo. Aprovado o modelo definitivo, contratei com o estatuário
a execução de um outro com 4 metros de altura para proceder aos trabalhos de aumento. Este estudo foi longo, porque a escultura deveria envolver uma estrutura de estabilidade previamente estudada em suas linhas gerais, conforme já disse. Porém, nem esta estrutura era tão rígida que não prestasse a atender uma conveniência da forma, nem esta, por sua vez, era tão intransigente que não compreendesse a necessidade da estabilidade. Daí surgiram tentativas, interrupções, delongas, a fim de que os números e as linhas pudessem chegar a uma harmonia e acordo perfeitos. O meu primeiro cuidado, desde que recebi o modelo, foi verificar a exata posição vertical do eixo da figura. Para isso, fiz passar 2 planos verticais, ortogonais, cuja interseção determinava o eixo procurado e cujos traços foram marcados respectivamente na parte anterior, posterior e laterais da estátua. Além disso, fiz passar um plano horizontal, em parte conveniente dos braços, cujos traços foram igualmente marcados nas faces anterior e posterior de cada um deles. Tinha, assim, 3 eixos coordenados que me iriam permitir a determinação de qualquer ponto da figura com a devida precisão. Foi em seguida a estátua de gesso que tinha em mãos, seccionada por planos horizontais e verticais, obtendo dessa maneira diversos blocos a que dei os nomes de modelos de números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9, sem incluir a cabeça e as 2 mãos, que constituem mais 3 blocos, ao todo 12. Foram passados, ainda uma vez, por esses blocos, planos ideais horizontais e verticais, espaçados respectivamente de 10 centímetros e 5 centímetros, cujos traços determinavam, nesses modelos, um retículo de forma irregular, mas perfeitamente rigoroso para a determinação dos pontos que necessitava. Cada um desses blocos foi em seguida seccionado por planos horizontais ou verticais, conseguindo assim diversas fatias no modelo, tendo cada uma 10 centímetros de altura, estando nelas marcados todos os traços dos planos efetivos ou ideais a que tinham sido submetidas. Cada uma dessas fatias do modelo de gesso foi colocada sobre folha de papel milimetrado com concordância dos respectivos eixos. Deste modo, foram obtidos perfis principais da figura que me permitiram aumentá-los para o tamanho de execução. Este trabalho foi executado por 5 turmas de 2 desenhistas, ficando um ocupado em ler os pontos de interseção do perfil com a quadrícula e outro a marcá-los em folha igualmente quadriculado, mas em que a cada milímetro da primeira folha correspondiam 7 milímetros da segunda. Estas folhas foram então dispostas e ajustadas de modo a formar o perfil procurado em tamanho de execução. Colocadas como tinham sido sobre papel forte, fazia passar sobre esses perfis uma pequena roda dentada própria para esses trabalhos, a qual determinava no papel a que estavam sobrepostas uma série de pontos que eram percorridos por traços vermelhos a fim de aviventá-los. Mas, com tudo isso, ainda não se achava concluída esta parte do trabalho. Estava obtido o perfil rigoroso, exato, de uma seção de contorno exterior da estátua. Mas, como tinha de levar em conta a espessura do concreto do revestimento, tornava-se necessário determinar um outro perfil interno e paralelo a este, para servir de gabarito aos ferros T, que limitariam cada platô de concreto armado a ser construído. Todo esse trabalho minucioso e longo foi executado parte no ateliê do professor Landowski e parte na grande sala do Cercle de Maçons et Tailleurs de Pierre, gentil e gratuitamente posta à minha disposição pelo reverendo padre D'Armaillac, da Companhia de Jesus, aproveitando eu esta ocasião para mais uma vez aqui renovar a minha pública gratidão ao ilustrado sacerdote e à companhia. Assim, obtinha-se um perfil completo, tendo sido necessário executar muitos destes perfis numa extensão que, alinhados, perfazem mais de 16 quilômetros. E ainda não é tudo, porque muitos desses outros já foram executados aqui e no correr do trabalho outros mais se tornaram necessários. Tomaram partido, para a execução da estátua, de considerar o corpo e os braços como obra de arquitetura, a cabeça e as mãos como obra de escultura, quero dizer,
A primeira parte do trabalho seria executado por aumento direto do modelo de 4 metros, ao passo que a segunda, cabeça e mãos, seria modelada em tamanho de execução. Embora adotasse o processo